Olá, amigos maçons, não maçons e todos aqueles que simpatizam com a maçonaria e com os temas que nós abordamos neste canal. Aqui é Rosaldo Bonet, do Esquadra e Compasso, e hoje eu vou fazer uma provocação para quem é maçom, para quem deseja entrar na maçonaria e para quem é meramente um espectador desse canal. O porquê dessa provocação? Porque é uma provocação na qual nós temos que refletir, na qual nós temos que pensar em prol do futuro de nossa instituição, da maçonaria. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, antes de nós abordarmos esse assunto, eu gostaria de convidá-los a deixar o like nesse canal, a se inscreverem e a comentarem suas impressões relativo a esse tema que eu acredito que seja até um pouco bombástico em relação aos demais temas. Mas qual é o assunto? Bom, hoje nós abordaremos se a maçonaria realmente ela é necessária na atual sociedade moderna. Então vocês vejam que por si só o tema em si é muito mais reflexivo, é muito mais impactante até que em muitos dos outros temas, né? Porque é um tema que nos faz refletir se qual o papel da maçonaria na sociedade atual. Porque desde os tempos remotos, a maçonaria sempre teve um papel preponderante. Sempre, não que não tenha no atual momento, né? Não que ela não seja preponderante mais, né? Mas na maçonaria operativa, ela tinha um propósito, que era construir as catedrais, construir os castelos, a confraria, a guilda dos maçons, ela tinha um propósito claro, muito mais material, muito mais visível para a época e impactante para a época. Por quê? Porque a sociedade daquela época necessitava daquele conhecimento dos maçons, ela necessitava daquele conhecimento que na construção das catedrais, na construção de pontes, de castelos e de qualquer outra grande obra que exigisse conhecimentos técnicos, conhecimentos de construção e outros conhecimentos inerentes a uma obra, né? Bom, a partir do momento que ela se tornou especulativa, o que a maçonaria fez? Ela atraiu, além dos pedreiros antigos, né, ela começou a a aceitar em suas fileiras os especulativos, aquelas pessoas que não tinham vínculo com a profissão de maçom, aquelas pessoas que não tinham vínculo com a profissão de pedreiros, né? E muitas dessas pessoas eram nobres, eram pensadores, eram um perfil que a maçonaria traçou para quê? Para que ela se fortalecesse e para que ela não sucumbisse como as outras corporações de ofício acabou ocorrendo com as outras corporações de ofício. Por quê? Porque todas as outras corporações elas ficaram na realidade até hoje, né, meras profissões de, eu não gosto de falar de segundo plano, mas profissões que não tiveram mais destaque na sociedade, que foram importantes, como os ferreiros, como os sapateiros. É claro, até a era industrial eles sempre tiveram a sua importância, mas não tinham aquela congregação, não tinham aquela estrutura que a maçonaria conseguiu criar para si, que ela conseguiu criar em torno dela. Então, a partir do momento que a maçonaria tornou-se especulativa, ela se cercou de nobres, de burgueses, de pessoas com destaque na sociedade. E também começou a assimilar ideias um tanto que, nos padrões da época, revolucionárias. Então ela tinha também um propósito. Ela tinha um propósito de pregar e de levar a sociedade da época, as sociedades dos reis absolutistas, de uma igreja dogmática, de uma igreja que vendia indulgências, né, a é, a se transformar, a evoluir numa sociedade mais racional, numa sociedade mais democrática e numa sociedade com outros ideais, com os ideais iluministas, que foi muito bem, influenciou muito a evolução da maçonaria não só na França, mas em todo o continente europeu e na própria Inglaterra. Isso fruto justamente do que? Dessa
dessa filosofia, dessas ideias que eram avançadíssimas para a época. É como você chegar hoje em dia num país e falar assim, não, eu não quero, vamos acabar com a moeda, vamos acabar com as fronteiras, vamos acabar com uma série de coisas. Então eram ideias que até então eram avançadíssimas. E começou lá com a independência americana. Depois veio a Revolução Francesa, vieram várias independências aqui nos países sul-americanos, fomentadas por maçons, como Hugo de O'Higgins, como Simão Bolívar, como Garibaldi aqui, como a Revolução Farroupilha, onde muitos maçons tiveram um papel preponderante em alguns processos que a gente pode falar de revolucionários, né? que eram alguns processos que fomentaram, não estou falando aqui que foi a maçonaria que fomentou esses processos, mas ela teve algum papel preponderante fruto de muitos maçons serem destaques da sociedade, serem a elite pensante, a elite intelectual e até a elite econômica de muitas sociedades, de muitos países, né? O que acabou também gerando, como um contraponto, uma perseguição ferrenha a nós maçons. Então, ao longo de todos esses séculos, nós sempre tivemos um propósito. É claro que a maçonaria, de tempos em tempos, eu sempre prego isso, ela tem que olhar para o seu passado, olhar para o seu futuro e ver qual o caminho que ela deseja traçar. Ainda mais nesse atual momento, onde nos últimos, pelo menos, principalmente nos últimos 20 anos, a sociedade se transformou demais. As sociedades a nível global, a nível Brasil, elas se transformaram muito, elas mudaram várias concepções, várias ideologias, e quando eu falo de ideologia, eu não estou falando de ideologia política, eu estou falando de ideologias sociais. Então, coisas que hoje não são mais aceitas, que eram aceitas no passado, hoje já não são mais aceitas. A nossa própria sociedade ela tem uma dinâmica totalmente diferente da década de 60, da década de 70 ou da própria década de 80. Nós nos transformamos e estamos, na minha opinião, apesar de muitos criticarem e de muitos acharem que não, a sociedade está cada vez melhor, ela está evoluindo a passos largos, ela está deixando de lado certos preconceitos. E quando eu falo de preconceitos, também temos que deixar bem claro que não são os preconceitos ideológicos, raciais, de gênero, são na realidade uma gama de preconceitos que estão sendo abandonados, muito em virtude da internet, muito em virtude das transformações sociais, do papel preponderante da mulher em nossa sociedade. Então, isso vai, claro, com certeza, impactar na instituição maçonaria. Isso vai impactar em como a sociedade vê a maçonaria. Ora, para muitos, ela já é uma sociedade tradicional, e sendo que no nosso escopo, no nosso, na nossa missão, a definição da nossa instituição, né, o que ela é? É uma instituição filosófica, progressista, evolucionista e educacional. Então veja só que muitos aspectos da maçonaria já estão entrando em confronto com a sociedade atual. Ora, para que a maçonaria ainda continue sendo realidade, não só nessa sociedade, mas nas outras sociedades, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Por quê? Porque todas as instituições elas têm que passar por esse... E quando eu falo de maçonaria, na realidade, não só a maçonaria, mas todas as instituições que queiram sobreviver a essa sociedade dinâmica, a essa sociedade cada vez mais conectada com 5G, com a internet das coisas, com alta velocidade, irá precisar, de alguma forma, se reinventar. Para quê? Para que os jovens não percam o interesse pela instituição. Ainda há muito interesse pela maçonaria, mas muito mais fruto das crenças, das lendas que envolvem a maçonaria do que qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que você entra na maçonaria, que você olha a maçonaria de dentro, você percebe que muitas vezes muitas pessoas se desinteressam e acabam se afastando da instituição porque não encontram nela mais aquele propósito, não encontram nela mais aquele esoterismo, aquele misticismo que ela um dia se propôs a ter. Ora, então
ela também não é tanto quanto um clube de serviços. Hoje ela está num misto, está ali no meio do caminho entre um clube de serviços e entre uma instituição mais mística, mais filosófica. Por quê? Porque com o decorrer dos tempos, tá, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, ou um caso bem exemplar, é nos Estados Unidos, onde a pessoa passa em algumas lojas de aprendiz para mestre em uma sessão. Em 2 horas ela vira mestre. Que aprendizado que essa pessoa vai ter? Que entendimento de maçonaria, que entendimento de filosofia essas pessoas vão ter? Então, uma coisa que eu sempre vejo, que se a maçonaria quiser ainda ter um papel de destaque na sociedade, ter prevalecência na sociedade, nós precisamos resgatar aquela maçonaria antiga, é claro. Nós precisamos ter como base os preceitos dos antigos mestres construtores. Esses são preceitos que são atemporais, eles vão se estender ao longo dos tempos. Só que nós também precisamos rever muitos dos nossos quesitos. Até de repente eu vou fazer uma provocação mais forte aqui. Por que não começar a rever os landmarks da maçonaria? Será que no contexto atual eles se encaixam perfeitamente? É claro que muitos dos landmarks, sim, mas outros poderiam já de alguma forma já terem sido alterados. Por quê? Porque a sociedade de hoje não é mais a sociedade de 1717. Naquela época havia toda uma hierarquia social, havia toda uma estrutura social que não condiz mais com os tempos de hoje. Então é por isso que eu faço essa provocação e até digo mais, a maçonaria ela tem que rever e quebrar esses paradigmas para que ela possa começar a trilhar caminhos futuros e permanecer na sua existência enquanto sociedade. Sem isso, nós vamos ficar cada vez mais uma sociedade arcaica, uma sociedade que vai ao longo dos anos ir diminuindo, até que não desperte mais interesse mais de ninguém. Porque hoje nós já não somos mais secretos, nós somos discretos. Então, muitas das nossas orientações, dos nossos estudos, da nossa filosofia, está amplamente divulgada na internet. E qualquer um que não seja maçom pode ter acesso à internet e ter acesso a rituais, a sinais, toques, palavras, tudo aquilo que uma época foi usada por um propósito específico, que tem um caráter místico, mas que muitas vezes a pessoa, ao pular rapidamente os graus, ao fazer maçonaria em 6 meses, não vai conseguir assimilar o que está por trás dessas mensagens, o que está por trás dessas alegorias e desse simbolismo. Então, se a maçonaria ainda quer subsistir na nossa sociedade e nas sociedades futuras, ela tem que fazer um exercício de autorreflexão. Ela tem que, talvez, prezar mais pela qualidade dos irmãos, qualidade dos nossos quadros, né? Caso contrário, vai ficar igual nos Estados Unidos, onde hoje mais de 50% dos maçons já não vão mais para a maçonaria. Por quê? Porque ela perdeu o seu propósito, ela perdeu a sua razão de ser. Então, se a gente comparar, mesmo se nós compararmos com o Rotary, com o Lions ou com a própria Ordem Rosa Cruz, nós vamos ver que eu sinto, uma opinião pessoal minha, que a maçonaria está perdida, que a maçonaria perdeu um pouco do seu rumo, porque ela não se definiu se ela vai querer vai ter foco num clube de serviços, um clube social, ou vai passar por um caráter mais místico, mais de filosofismo, como é a Ordem Rosa Cruz, que, diga-se de passagem, faz um excelente trabalho e hoje, para mim, é um referencial. Para mim, que eu sou uma pessoa um pouco mais esotérica, sou uma pessoa um pouco mais que busca um lado mais místico das coisas, ela é um diferencial na sociedade. E vejam só, ela não faz
questão da questão de gênero, da questão de sexualidade ou de qualquer outra questão que em muitas lojas são verdadeiros estigmas, são verdadeiras palavras proibidas. Você falar em iniciação de mulheres, você falar em aceitar alguém que seja homossexual ou que tem uma orientação sexual diferente dos demais irmãos, fruto o quê? Fruto muitas vezes desse conservadorismo que de um certo ponto de vista é bom. Esse tradicionalismo da maçonaria, essa ritualística, ela é excelente. Só que a própria sociedade hoje vê certas minorias, certas parcelas da sociedade com olhos diferentes. A própria sociedade hoje tem se autotransformado, tem se tentado extinguir certos preconceitos. Então veja só, eu não estou fazendo apologia em questão de iniciação. Eu pessoalmente eu sou a favor, mas eu acho que é uma questão que nós temos que refletir. Nós estamos vendo movimentos da própria Loja Unida da Inglaterra, onde eles têm se aproximado da maçonaria feminina, têm feito já vários posts nas redes sociais, né, onde eles aparecem ao lado da Grã-Mestre da maçonaria feminina e de outras instituições que fazem serviços relevantes em prol da instituição maçonaria. Então, quando eu me pergunto, a maçonaria ainda é importante na sociedade atual, eu digo sim, ela é ainda importante. Só que ela tem que trabalhar constantemente essa importância, ela tem que se refletir, se olhar no espelho e dizer, estamos no caminho certo? É essa maçonaria que nós queremos para o século XXI, para o século XXII ou para o século XXIII? Aonde está as nossas forças, as nossas fraquezas? Fazer um exercício de reflexão mesmo, né? Fazer um exercício de autoconhecimento para poder traçar planos futuros. Assim como os maçons operativos lá atrás perceberam que se eles não fizessem nada de diferente, eles iam acabar derrotados, eles iam acabar enfraquecidos por aquela sociedade que já tinha passado por grandes transformações e que já se iniciava num processo de uma era industrial, onde as cidades já estavam consolidadas, que as grandes construções já estavam consolidadas e que o papel deles já estava deixando de ser relevante na sociedade. Quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Começaram a adotar os aceitos em suas lojas, mudaram de lojas nômades, de lojas que não tinham um lugar fixo, o lugar era o canteiro de obras, para lojas fixas, com endereço fixo, com dia de reunião fixo, uma série de transformações que foi um avanço para a época, que provavelmente também deve ter causado a ira de muitos tradicionalistas, de muitos pedreiros que se viram invadidos por esses novos membros, por esses especulativos, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos mais ou menos no mesmo caminho, nós estamos nas mesmas dúvidas existenciais em relação a que caminho traçar. Eu acredito que a maçonaria ela ainda é preponderante, mas ela aos poucos, se ela não tomar cuidado, ela vai enfraquecer, ela vai perder o interesse da sociedade. Por quê? Porque muitos dos nossos ensinamentos já estão banalizados na internet. Muita gente está por aí vendendo a maçonaria como se comercializasse peixe no atacado. Então, isso nós temos que evitar, nós temos que trazer as pessoas, tá? Trazer pessoas, claro, de qualidade, pessoas interessadas na filosofia, no progresso pessoal, na evolução e na educação, mas pessoas que agreguem novamente valor para a maçonaria e que tragam o destaque que ela sempre teve e que ela sempre procurou ter em prol de toda a sociedade, em prol de toda a humanidade. Eu acredito que essa foi uma provocação bem sucinta, uma provocação que vai trazer reflexões a todos que assistirem esse vídeo, e acredito também que
é um ponto de nós, enquanto irmãos, nós enquanto maçons, levarmos essas questões para as lojas, cobrarmos os nossos grão-mestres, cobrarmos a nossa estrutura hierárquica, né, para que a gente comece a fazer o nosso business plan, realizar o nosso planejamento para longo prazo. Senão, é como eu falei para vocês, nós vamos perder o trem da modernidade. E isso vai ser fatal para nós maçons enquanto instituição. Ora, com isso, eu deixo aberto nos comentários para que vocês façam, esclareçam seus pontos de vista, se concordam ou não concordam comigo. Vai ser bem democrático, acho que eu vou levar muita pancada nesse vídeo, mas eu acredito que é vital a gente colocar isso em pauta, colocar isso para uma discussão não só entre lojas, mas na sociedade, para que a gente possa fomentar uma nova maçonaria. Com isso, eu peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, que deixem like e que comentem. Para finalizar, um tríplice fraternal abraço e vamos desbastando a nossa pedra bruta, né? Abraço de Rosaldo Bonet.